Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Por Dentro da Pós. Eu sou a professora Gisele Dziura, coordenadora do programa de especialização em arquitetura e design, e sejam todos bem-vindos. Estamos aqui hoje para discutirmos e refletirmos sobre... quero te convidar para a apresentação sobre meio ambiente, arquitetura, espaço, recursos naturais. E sabe o que vamos conversar hoje? Sobre um tema que surgiu há 50 anos atrás, em 1972, uma só terra. Sabe qual é esse lema? Esse lema aconteceu numa discussão, num evento da Conferência Internacional do Meio Ambiente. E está fazendo, então, 50 anos agora, em 2022, sobre o meio ambiente, sobre poluição atmosférica, sobre esses recursos finitos que nós temos aqui no planeta. E para isso, temos uma convidada muito especial, que é a professora Sandra Lopes. Seja muito bem-vinda, professora. Muito obrigada. Obrigada pelo convite, pela lembrança. É um prazer imenso estar aqui conversando com você, professora Gisele, e com todos que nos ouvem, que é um tema bastante atual, embora já esteja com 50 anos, né? Mas vem de muito antes a preocupação com o meio ambiente, e sempre é um prazer falar alguma coisa a respeito de meio ambiente, sustentabilidade, cidadania, porque andam juntos, andam aliados, né? Todas essas áreas, e será um prazer imenso. E hoje nós vamos falar alguma coisa sobre o tema desse ano, que é Uma Só Terra. E a professora Sandra Lopes, ela então é graduada em administração de empresas e tem formação pedagógica em geografia. Ela é especialista em gestão de serviços de saúde, gestão socioambiental e marketing verde, tem formação docente para ensino à distância, mestre em gestão ambiental e doutoranda em gestão ambiental. Ela é professora em cursos de pós-graduação desde 2005 e atualmente é coordenadora de cursos de pós-graduação na área do meio ambiente na Uninter. Então, professora, essa questão aí dos 50 anos é um período curto e, ao mesmo tempo, é um período longo, quando a gente fala aí em reflexões, em discussões sobre a finitude dos recursos naturais no nosso planeta. Então, uma só terra. O que significa essa discussão de uma só terra? É um só planeta? Pois é, essa discussão, Uma Só Terra, ela já vem há muitos anos, mas como você citou essa conferência de Estocolmo em 1972, que está fazendo 50 anos, né, desse evento e tal, a preocupação lá atrás era justamente definir e delinear o desenvolvimento sustentável. E o desenvolvimento sustentável não tem como ser descrito, delineado, se não for em cima de preocupação tanto do meio ambiente, do que compõe esse meio, e também o que faz parte, que é o indivíduo, né? Que é a biodiversidade. Aí foi formando conceitos de desenvolvimento sustentável, de sustentabilidade, dando definição direta direcionada para o meio ambiente, que até então o meio ambiente era tudo que compunha. Compunha o quê? Árvores, rios, terra, ar, continua sendo, mas era uma composição separada das ações humanas. A preocupação veio então sendo englobada nesta conferência, a partir dessa conferência. E
depois dela vieram várias sobre mudanças climáticas, Acordo de Paris, COP, cada Kyoto, protocolo de Kyoto. protocolo, isto que derivou lá do Acordo de Paris e tudo mais. E também esses eventos pontuais anuais que são as COP. Nós estamos na COP 24, 25 e assim por diante. Cada evento que derivou dessa preocupação lá de Estocolmo, em 1972, é sobre o desenvolvimento sustentável. Então, todo ano, nós temos uma comemoração, né? Por exemplo, esse tema que nós vamos abordar hoje, Uma Só Terra, é o tema deste ano em comemoração ao meio ambiente. Cada ano, ano passado, ano retrasado, anos anteriores, foram temas sobre a preservação dos oceanos. Aí, lembra que aparecia muito a preocupação, e aparece ainda, sempre esses temas pertinentes, que são comemorativos, não é justamente para trabalhar aquele momento e esquecer, cair no anonimato, não. É para despertar a humanidade. Não é uma determinada classe, uma determinada área, ou uma determinada profissão, quanto àquele impacto que está sendo gerado no meio ambiente, mas sim para despertar a preocupação em pesquisas, em melhoramentos, em melhorias, em tecnologias, em grupos de pessoas que se envolvam para que aquilo melhore. Por exemplo, quando houve, há 2 anos atrás, sobre a limpeza dos oceanos, falava sobre microplásticos e tal, grande parte da comunidade científica hoje trabalha com essa pesquisa, justamente. Onde estão esses microplásticos? Qual é o efeito dele? Ah, mas ele está no mar, eu estou aqui na Terra, estou num lugar que nem mar tem, mas eu posso estar tenho uma interferência e posso estar consumindo algum produto, por exemplo, peixe, crustáceos, qualquer coisa de vida marinha que esteja com uma determinada contaminação por microplásticos, que terá uma preocupação no futuro, né, por essa ingestão. É claro que ainda é ínfima, mas para isso existem esses temas anuais pontuais. Então, esse ano, Uma Só Terra, é justamente isso. Trazer à tona a preocupação entre a união. O meio ambiente existe. E ele é composto do quê? Ele é composto de solo, água, ar, humanos. Veja só, quando a gente fala em humanos, a população da Terra que vive numa casa só, que é a Terra, a nossa casa, uma só, está chegando a 8 bilhões, praticamente 8 bilhões de habitantes. Desses 8 bilhões de habitantes, nós temos 100 mil espécies diferentes na biodiversidade. Então, nós estamos dividindo uma casa com pessoas com biodiversidade, que é flora, fauna, micro-organismos, né? Que tudo convive, tudo faz parte deste meio ambiente. Destas 100 mil espécies da biodiversidade que nós temos conhecimento, apenas 2 mil estão especificadas e estão conhecidas. Então, a gente convive com uma biodiversidade muito grande que nós não temos ainda conhecimento científico sobre ela. E quando falamos em conviver, falamos que há uma relação intrínseca entre todos esses seres vivos. Exato. Entre todos esses elementos, entre todos esses seres vivos. Eles devem conviver entre eles. Existem fluxos, existem relações, existem recursos. Tempo de vida. Exatamente. Né? E tudo deve se viver em equilíbrio. Né? Mas aí é uma outra, que a gente já vai conversar aí. Mas eu queria voltar um pouquinho com relação a esses eventos. Não só a esses eventos, mas o evento de Estocolmo. Com relação às partes envolvidas. Então, quem que participa desses eventos? Então, são organizações governamentais, não governamentais, e você falou com relação aos eventos focados.
focados em terrestres, marinhos, teve também já com relação ao habitat, né? Então, falando sobre aí a arquitetura, já tivemos com relação ao habitat, a moradia, enfim, né? Já tivemos alguns nesse foco. Mas com relação aos agentes envolvidos, quem participa desses eventos, né? Então, são países. No primeiro evento foram 113 países, lá em 1972. No decorrer, são outros agentes que participam das COPs, e nesse de 2022. Então, quem que são esses países, quem que são esses agentes envolvidos, né? E qual é o objetivo de cada um deles participarem? Qual que é o papel dessas partes interessadas? Olha, uma pergunta bem complexa, né? Quem participou no início foram esses 113 países, que são os países signatários que a gente diz, né? Que a gente conhece. São os que assinam um compromisso perante a proposta daquele evento. No caso lá de Estocolmo, era para o desenvolvimento sustentável, para ter essa harmonia entre ambiente e a humanidade. Que até então o meio ambiente era tratado separado, como eu disse, não tinha a interação, né? Aí percebeu-se que esses países signatários deveriam ter, por isso essas comissões, por isso esses encontros. Aí eles discutem, por exemplo, temos uma poluição muito agravante do ar. Nós estamos vivendo mudanças climáticas. Existem correntes que dizem que o aquecimento é causado por ação antrópica. Já existe corrente que fala ao contrário, que é uma lei natural da natureza, que o globo terrestre sofre por ciclos, né, essa interferência, independente da ação antrópica ou não, né? Que pode ser o aquecimento, tem outra corrente que jura de pé junto que será gelado, congelante. Então, esses países eles se reúnem e começam a debater o que realmente eles têm de maior necessidade. Infelizmente, esses encontros eles tendem muito para a parte política e econômica. Não tem como esconder uma coisa dessa, né? Chegar aqui e falar que não existe, ou então é tudo mil maravilhas. Não são. Esses encontros são para debater realmente. Às vezes trocam farpas esses países, né, os políticos e tal, mas dentro do tolerável, grandes acordos saem. Por exemplo, a assinatura para um compromisso de redução de gases de efeito estufa, que foi feito lá no Acordo de Paris, né? Vários países que assinaram, então, em 1972, alguns saíram, porque não cumpriram ou não achavam mais tão conveniente e tal. Outros aderiram. Por exemplo, o Brasil é signatário em alguns dos acordos, não em todos, porque não se sente confortável ainda. Embora nessa última COP foi feito um compromisso, que também não deixa de ser um evento bastante marcante, derivado deste de 1962, onde o Brasil se propõe a diminuir em toneladas de carbono que são, né, emitidos na atmosfera, que tem um efeito super maléfico na parte climática, né, e que acentua muito a gravidade das mudanças climáticas. Ele se compromete em reduzir bastante. Inclusive, ele deixou um teto até bastante significante, ousado, em não ultrapassar 1,5 grau até 2050, na temperatura. Ai, professora, mas 1,5 grau, eu estou com 20, 21,5 não é nada, mas não é essa proporção. 0,5 grau que aqueça nas mudanças climáticas tem uma interferência em tudo que compõe o meio ambiente, especialmente os oceanos e mares.
E aí é uma consequência, É né? uma Uma consequência. consequência em toda a natureza. A cadeia. Toda a cadeia. Toda a cadeia. Uhum. Como você falou, né? Vivem lá, e nós estamos falando, vivemos tudo numa casa só. Uhum. Então, dividimos esse compartimento. Uhum. Então, o interesse nosso é justamente o máximo de harmonia entre, olha só a preocupação e a complexidade. A harmonia entre humanos, que somos nós, considerados os pensantes. Então, com certeza será através do humano que sairá alternativas, diretrizes ou acordos que não piore a situação. Não só nossa humana, como da biodiversidade e dos seres não pensantes. E são estabelecidas metas também, né, professora? Nesses encontros, sim. Por exemplo, num desses encontros, lá atrás foi feita a Carta da Terra, que deu origem aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que deu origem aos ODS agora. Então, são diretrizes, são comprometimentos que os países assumem. Por exemplo, a Carta da Terra trouxe uma coisa muito legal, que hoje é bastante já usual, bastante praticada. Por exemplo, a horta urbana. E aí, então, peraí. Então, para você que está assistindo o nosso programa, aguarde, ainda não vamos chamar a nossa segunda parte do programa, porque tem outras perguntas para chegar até lá, tá? Mas para você ficar aí esperto, para ficar até a segunda parte do programa, a gente vai falar sobre ODS. Você já ouviu falar em ODS? Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, Agenda 2030 e Horta Urbana. Então, fica ligado que na segunda parte do nosso programa. Mas eu não vou chamar ainda a segunda parte do programa. É só para você saber sobre o que a gente vai conversar ainda, tá? Então, continuando, então, só fazendo um parênteses aqui, tá, professora? Tá bom, isso mesmo. Assunto é assim mesmo. A gente vai entrelaçando, tricotando, né, os assuntos. Isso mesmo. Isso. E para o profissional que está nos assistindo, porque só para costurar aqui os assuntos, né? Então, nós falamos sobre quem participa, tá? E deixa eu fazer uma pergunta, uma curiosidade. Fale. Porque temos aí várias pessoas assistindo, né? E se o nosso telespectador estiver assistindo lá e ele quiser participar do evento, ele pode participar? Sim, pode participar. Esse ano foi na Suécia. O ano que vem será no Egito. Mas você pode participar assistindo e enviando suas dúvidas. Olha só isso que oportunidade! Isso é muito legal. Inclusive, lá, vamos dizer, naquele tempo de 1972, bem próximo, 50 anos atrás, nem vou falar que é meio século, porque pesa, né? Mas 50 anos atrás, não tinha internet, não tinha nada. Então, as pessoas tinham que aguardar tudo por escrito, editado. Como se eu lembrasse, né? Não sei, você eu ouvi falar. Mas eu, nessa época, já estava quase uma profissional. Quase trabalhando já em 72. Mas, e aí, então, olha a mudança. Lá atrás eram apenas os países que se candidatavam, que eram os signatários, que assinavam um compromisso e tal, os grandes dirigentes. Hoje, por exemplo, a COP, que nós tivemos agora, há pouco tempo, né, em junho mesmo, em junho foi o meio ambiente, um pouco antes, que foi feita essa COP, ONGs participaram, foram chamadas, inclusive, a população jovem. Olha só! Os estudantes, fantástico. Então, os jovens subiam lá naquele púlpito e deixavam, claro que para fazer isso ele tinha que ter um projeto, ele tinha que ter uma fala coerente. Mas isso é uma construção. Uma construção, isso mesmo, uma organização, um planejamento, né? E aí a juventude subiu lá e expôs a percepção dela quanto ao meio ambiente e à sustentabilidade. Isso. Então, olha só a oportunidade para você, público jovem,
E você que se sente jovem e você que quer desenvolver projetos nessa área do meio ambiente. Então, continuamos a falar no próximo bloco sobre as profissões que envolvem o meio ambiente. Vamos falar sobre ODS, Agenda 2030, horta urbana e todas as áreas sobre o meio ambiente. Então, daqui a pouco, por dentro da pós. O Ninter apresenta Técnico em Marketing. Quem trabalha com marketing no Brasil é Mercadólogo. Conheça o melhor curso profissionalizante da sua área aprovado pelo MEC. Aprenda com professores reconhecidos e escolhidos a dedo. Meu nome é professor Sérgio. Nós vamos conversar agora ao longo das nossas aulas para tentar entender um pouquinho acerca desse saber tão importante, desse conhecimento tão importante do que é o marketing. Com a metodologia exclusiva, mais efetiva e mais divertida. Gosto muito que ele fala assim: faça ou não faça. Tentativa não há. E descubra que as possibilidades de atuação são infinitas. Então, marketing hoje, acima de tudo, é saber se relacionar, é saber conversar, é saber interagir, é aquilo que eu falo, a ideia da empatia. Tudo isso entre rolês, trilhas e elos, disponíveis para assistir a qualquer horário e do seu jeito, com a participação do conhecimento e experiência de profissionais do mercado de trabalho. Que realmente as marcas que vão se destacar, que vão vender mais, elas vão ter uma estratégia muito clara de contribuir para o mundo de uma maneira geral. Não só vender produtos, não só fabricar coisas. Faça sua matrícula e comece uma nova carreira agora mesmo. Bons estudos! E esse foi o nosso Giro de Notícias. Voltamos em instantes. Voltamos em instantes. Graduação à distância é na Uninter, nota máxima no MEC. Ilha, olha o que chegou pra você. A câmera tá pronta. E agora, professor? Agora é só gravar. E o tempo permanece bom durante todo o dia. É com você, Amanda. Obrigada, Carol. Uninter, ao seu lado para transformar a sua história. O programa Planeta Games pede sua atenção de gamer para gamer. Você quer se tornar um pro player, meu amigo? Então conheça a nova linha de máquina game da Uninter Informática. Gladiator, Maximum, Bravos, Brutus, Praetorian. PC Game com processador Intel da 10ª geração, uma linha game profissional onde sua FPS é totalmente estável, mantendo assim a qualidade gráfica sempre em alta. As máquinas são produzidas na fábrica da Uninter Informática em Curitiba, que é certificada pela Intel e pelo time profissional Red Canides Calunga, campeões sul-americanos jogando com as máquinas da Giga Pro. Aproveite e confira também os preços de lançamento dos monitores Game Gigabyte, em breve no nosso site aí na sua tela. O Ninter apresenta Técnico em Desenvolvimento de Sistemas. Você consegue imaginar um mundo sem tecnologia? Conheça o melhor curso profissionalizante da sua área aprovado pelo MEC. Aprenda com professores reconhecidos e escolhidos a dedo. Eu sou a professora Adriana e vou trabalhar com vocês ao longo dessa disciplina. Com a metodologia exclusiva, mais efetiva e mais divertida. Lembra aquele conceito do código binário, zeros e 1? Isso é uma linguagem de baixo nível. E descubra que as possibilidades de atuação são infinitas.
Ter criatividade, ter dinamismo, buscar soluções, entender o cliente e entregar o resultado esperado, isso é fundamental para um bom desenvolvedor de TI. Tudo isso entre rolês, trilhas e elos, disponíveis para assistir a qualquer horário e do seu jeito, com a participação do conhecimento e experiência de profissionais do mercado de trabalho. E ter em mente que vai trabalhar em boa parte do tempo com muitos dados confidenciais de seus clientes. Faça sua matrícula e comece uma nova carreira agora mesmo. Bons estudos! Olá, sejam bem-vindos novamente aí ao segundo bloco do nosso programa Por Dentro da Pós. Hoje estou aqui com a professora Sandra Lopes, eu sou a professora Gisele de Ziura e estamos falando sobre o meio ambiente, uma só terra, pois estamos num só planeta. Os nossos recursos são finitos, nós temos aí as condições do nosso clima, dos nossos recursos, do meio ambiente e somos todos humanos vivendo num único planeta. E falamos no primeiro bloco, de forma bem resumida, que temos 50 anos de um evento que aconteceu em 1972 em Estocolmo, que foi a Conferência do Meio Ambiente, que falava justamente sobre essas questões de finitude, de uma maneira bem genérica sobre o desenvolvimento sustentável. Genérica estou falando eu, mas a questão do desenvolvimento sustentável. E em todos os documentos, um deles foi a definição de algumas metas, que hoje nós temos aí a definição dos 17 ODS, que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que estão aí registrados na Agenda 2030. Vamos falar um pouquinho sobre esses 17 ODS, professora? O que são esses Objetivos do Desenvolvimento Sustentável? Então, a ONU, a Organização das Nações Unidas, desenvolveu e fez reuniões, foi feito eventos, tal, e depois de muito trabalho, de muitos anos que estão vindo, né, desde a década de 70, estudos sobre o meio ambiente e a sustentabilidade, incorporando todas as profissões, todas as áreas, né, e então foram desenvolvidos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Qual é a finalidade realmente desses objetivos, né? Ele é composto, então, por 17 objetivos, 163 metas, cada um desenvolve as suas metas, um tem mais, 4, 5, outro tem 3, outro tem 6, e vão se subdividindo, para ficar mais fácil para explicar, né? Então, ele abrange todas as áreas, porque a área de desenvolvimento sustentável, ela é toda, a abrangência é imensa, é tudo. Então, desde educação, a parte de preservação de água, geração de energias limpas, e sempre ela tem esses objetivos, tem justamente, né, a presunção e a preocupação em dar sustentabilidade, promover o que? A saúde, o bem-estar, que é não só do meio ambiente, mas também em quem o compõe, que são os humanos, né, os indivíduos, que a gente diz, a biodiversidade, que são mais de 100 mil tipos de espécies, tal, e que precisam sobreviver, mas que precisam de desenvolvimento sustentável, precisam sobreviver no meio ambiente, mas também não podem deixar de desenvolver tecnologias, né, limpas, tanto na área da educação, quanto na área da arquitetura, quanto na área de meio ambiente. Precisa desenvolver metas, precisa desenvolver técnicas para que o desenvolvimento sustentável seja promovido e que a parte econômica e política esteja aliada. Então, tem esses 17 ODSs, que a gente diz, né, que são
os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ele tem 17, vamos dizer, modalidades que ele abrange. Desde a limpeza limpeza de oceanos, preservação de oceanos e mares, educação, água potável, saneamento. Falar de saneamento daria um outro programa, né? Com certeza. Mas envolve o quê? Envolve novas tecnologias, que está lá numa das ODSs. Aí tem as parcerias, que está na última dos ODSs. Aí a parte de ar, mudanças climáticas, que está incluído, e assim por diante. A parte social, empoderamento das meninas e mulheres. Então, veja o quão isso vai sendo abrangente. Um ODS é interligado ao outro. Existem profissões, existem áreas mais pertinentes a um determinado número desse objetivo, mas que ele sozinho não vai conseguir trabalhar e nem alcançar as metas que estão ali dentro. É importante também destacar e complementando, professora, a questão dos ODSs, a questão de promover a paz mundial, exatamente, a redução da pobreza e a justiça. A igualdade social, né? Exatamente. Então, é importante também destacar que tem esses aspectos, estão envolvendo a questão do desenvolvimento sustentável no seu tripé, né? Que é o econômico, social e ambiental. Mas tem a gente pode aqui ficar falando só sobre os ODSs, que são fantásticos e envolvem, inclusive, né, as cidades sustentáveis, a aplicabilidade nas cidades, que é um dos ODSs também. E aí, quais seriam as possibilidades e as estratégias dentro, então, da arquitetura, dentro do meio ambiente, em que possamos aplicar esses ODSs? Porque, veja, a gente está vindo numa linha de raciocínio. Então, começamos, né, numa só terra, vindo lá da Conferência de Estocolmo, aplicando agora, em 2022, nessa nova conferência, trouxemos os 17 ODSs. E agora vamos aplicar, vamos ver o que a gente está fazendo, professora? Vamos trazer algumas estratégias da nossa realidade? Vamos lá. Vamos lá? Por exemplo, os últimos anos proporcionou para a grande parte da população um repensar de viver. Por exemplo, será que eu preciso todo esse consumo que eu já tinha? Então isso chama-se o quê? Consumo consciente. Será que eu preciso de todos esses equipamentos que eu tenho de ponta na minha casa? Porque eu fiquei refém da tecnologia e fiquei enclausurado em casa. Eu preciso de tudo isso? Será que tudo que eu consumi é necessário? Então, o consumo consciente aliado à tecnologia, aliado à aplicabilidade da sua profissão, do seu trabalho ou da sua área, né, que você atua. Por exemplo, e falar em tecnologias ou falar sobre o ODS, a aplicação disso. Por exemplo, a geração de resíduos. A gente ficou em casa. Quantos anos? Né? Quantos meses? Ficamos em casa. Passamos a gerar muito mais resíduos. Será que nós estamos... Aí vem a consciência e também a parte de não só conscientização, mas a sensibilização. Que eu faço parte deste meio e que tenho responsabilidade sobre as minhas ações. São pequenas dentro da minha casa? São. Parece que eu estou fazendo um trabalho de formiguinha, mas é meu trabalho. Se cada um fizer a sua parte, vai crescer e vai dar um resultado positivo e grande. Então, se eu fiquei lá ou estou gerando resíduos, a geração de resíduos é um problema sério que nós temos no mundo. Não é só no Brasil. Seríssimo. Seríssimos. Há lugares que, por exemplo, cada indivíduo na Terra, no Brasil, não na Terra não, mas no Brasil, gera em média 1,7 kg de lixo por dia. Nós temos uma população grande no Brasil. Multiplique isto por indivíduo. Nós temos toneladas, zilhões de toneladas de resíduos por dia. Isso daí entra a parte do ODS, aonde ele delimita novas tecnologias para isso. Agora, nesse raciocínio, né? Você fez o raciocínio enquanto indivíduo, morador.
Uhum. Agora vamos refletir o seguinte, enquanto profissional, Uhum. você ou nós, enquanto profissionais da arquitetura, profissional, agente público, prefeito, gestor, administrador, engenheiro, enfim, quantas profissões, jornalista, enfim, né, todas as profissões, né? Como você pode contribuir? O que você pode fazer? Né? Vou dar um exemplo. Enquanto profissional da engenharia ou da arquitetura, que soluções podem ter para reduzir a questão do resíduo sólido? Seja no espaço de uma escola, no projeto de uma escola, no projeto de um condomínio, ou na construção, ou na execução. Porque às vezes a gente fala, professora, enquanto projeto do canteiro de obras, né, porque tem o projeto do canteiro de obras, é possível reduzir X quilos, né, relacionado de refúgio, de lixo. Né, ou com relação ao desperdício, ou entulho. com relação ao entulho, ou com... Né, e no decorrer da obra, porque quando a gente fala em obra, a gente tem que pensar em ciclo de vida da construção civil. Ciclo de vida da arquitetura. Então, desde o planejamento, que tem o projeto e o planejamento. O planejamento, ele acontece antes de eu começar o projeto. Eu tenho que pensar em todo, até quando a gente fala assim, o projeto, eu vou planejar, eu vou construir, vai executar a obra, vai ter o ciclo de operação do edifício, de como as pessoas vão utilizar esse edifício, esse prédio, essa sala, né, você explicando como que é utilizado, tem que ter um manual do usuário, como que ele vai utilizar, como é que ele vai acender as lâmpadas, quantas vezes que ele vai trocar, como é que ele vai utilizar o lixo, como é que ele vai separar, como que ele vai utilizar menos lixo, né? Ele tem que ter um manual do usuário, por exemplo, né? E depois desse prédio, como é que ele vai ser daqui 100 anos, 200 anos? Então, assim, é um ciclo de vida desse edifício. Então, essa é uma maneira, né, de pensar. E outros profissionais? Como que esses profissionais podem ou devem refletir sobre o seu impacto? Vamos começar, então, do início. Vamos pensar num profissional que seja da área de gestão pública. Uhum. Gerando e contribuindo para políticas públicas aplicáveis ao local que você trabalha. Porque muitas das políticas públicas que a gente vê por aí, elas são vagas. Elas são cópias de outros estados, de outros locais. E a realidade do seu município ou da sua cidade pode não ser a mesma da cidade vizinha. Uhum. Então, primeira coisa, profissional da área da gestão pública. É interessante elaborar políticas públicas que são aplicáveis ao local que você está direcionando aquela política pública. Ver qual é realmente... Aí entra o papel de quem? Do gestor ambiental, do engenheiro civil, ou o arquiteto, ou o gerente de obras, porque às vezes o município é pequeno, não tem nenhum nem outro, mas tem um gestor de obras, da Secretaria de Obras da cidade, né? Então, em comum acordo, o que é possível, qual é a necessidade real disso? Aí entram os profissionais. Por exemplo, eu preciso ter um aterro, então tirar daquele lixão o resíduo. A política pública tem que contemplar isso, senão não sai. Não sai. Tem que estar o quê? Feito o projeto, feito o planejamento, o projeto, isso tem que ser aprovado, aí entra o indivíduo, entra a população, com as audiências públicas, que todos devem participar e que poucos participam, aonde será exposto o que foi elaborado dessa política, que pode ser que passe ou não, né? Os indicadores, e que a população pode opinar, antes dela ser registrada e passar a valer. Por isso, as audiências públicas, quando são convidadas ou saem em edital, é importante que a população participe, porque depois vai dizer, de onde saiu isso?
Saiu do município. Você foi convidado, você não compareceu. Agora é essa que está aí. É o que tem para o dia, né? Então, assim, entram várias outras profissões. Por exemplo, depois disso, nós podemos citar um técnico em segurança de trabalho, ele vai ter aplicabilidade nisso, né? Vai poder trabalhar, porque vai cuidar do quê? Da segurança do público, daquela empresa, que trabalha naquela empresa, ou naquele local, ou um comércio, né? Então, tem os ODSs, a parte de sustentabilidade, outra área também, o agrônomo ou o técnico agrícola, né? Quando nós falamos lá na Carta da Terra, que iniciou a horta urbana, de repente, alguém que tenha conhecimento de agricultura familiar, né, queira utilizar ou então aplicar essa horta urbana, que hoje é muito comum, né? A parte da ecologia urbana, uma das áreas da ecologia urbana é justamente horta urbana. Como eu faço o projeto, onde eu registro ela, como que eu abro, tipo uma cooperativa, será que ela vai ser independente? Ela vai ser social? Qual é a razão que ela vai ter? Então, quando eu penso nesta agricultura familiar ou nesta horta urbana, eu não deixo só eu posso fazer para o município, mas é tão interessante, Gisele, essa Carta da Terra, ela é tão rica, que ela tem subsídios até hoje. Por exemplo, quando que há 20 anos atrás as escolas tinham hortas, hoje é comum as escolas terem a sua própria horta, e quem toca? São os próprios alunos, com os professores, educação ambiental. E sustentabilidade. Então, esta parte, ela, além de ela enriquecer o ensino, porque ele é multidisciplinar, transversal, permeia por todas as áreas, a parte de educação ambiental, desperta no aluno, lá no início, a sua vocação. Eu quero ser professor, mas eu não quero ser professor de matemática, eu quero ser professor de ciências, eu quero ser um arquiteto, eu quero ser uma professora de educação ambiental, eu quero ensinar isso. Então, essas oportunidades que a Carta da Terra trouxe, ela não trouxe explícita, mas ao aplicar, o indivíduo e a população tem conhecimento, e um indivíduo que tem conhecimento tem poder de decisão. Aí começa a assustar, né? Já começa a melhorar. E isso me faz pensar uma outra questão. Quando a pessoa ela faz parte, ela participa, ela se engaja, ela dá mais valor. Com certeza. Ela valoriza. Então, veja, se nós estamos falando em uma só terra, que nós devemos preservar, nós devemos valorizar essa terra, a gente precisa pensar em todos participando desse processo, construindo esse processo de valorização. Então, uma parte pensa, uma parte decide, uma parte em partes, né? E aí quando você me fala, né? Quando você me fala que, né, tem uma ideia, né, e aí a gente percebe que existem outras ações, né, distribuídas, e os ODSs, para quem entrar lá no site do PNUMA, entra lá no site da ONU, entra lá no site da ONU, dá uma olhada que tem muitas ações, muitos projetos em andamento. Você, inclusive, pode lá dar uma olhada, inscrever o seu projeto também. Olha o reuso da água, né, professora? Alinhado às questões, alinhado às questões das ODSs. Veja no seu município, participe das ações, participe dos projetos também, veja lá. E aí da sua escola, da escola vizinha, das ações da comunidade, das associações, porque tudo isso faz com que valorize, haja esse engajamento. Porque, no final das contas, somos uma só terra, fazemos parte dessa terra, não é mesmo, professora? Exato. E para finalizar, porque o nosso tempo está acabando, acho que vamos ter que fazer esse programa parte
Ato 2, né? Porque a Ato- parte 2 já é o segundo bloco, mas, né? Eu gostaria, então, de te perguntar o futuro, então. O que queremos? Olha, pelo tempo de vida que eu já tenho e de vida nessa área de meio ambiente, também já permeei pela área da saúde por muito tempo e tal, o futuro, ele não assusta, não pode assustar, porque a gente tem que ter a busca do conhecimento e do esclarecimento, né, sobre o tema. Por exemplo, eu não sei o que é um ODS, mas eu sei que ele é importante e eu sei que ele vai ajudar. Então eu vou buscar o que é esse ODS, o que ele vai me auxiliar, qual é a área que ele vai auxiliar. Então o futuro é esse mesmo, é a busca do conhecimento, é a curiosidade, esse senso de cidadania, que é o que a professora Gisele acabou de falar, esse engajamento, essa interação, isso é cidadania. As pessoas às vezes esquecem, ficam no seu individualismo e depois criticam. Mas o senso de cidadania é necessário e primordial para que as ações tenham retorno positivo sobre a sociedade. Porque a gente não vive numa sociedade, não está aqui no ambiente e também no meio, né? Porque é meio redundante, meio e ambiente, né? Porque fica uma coisa meio redundante, mas a gente faz parte dele e o compromisso que nós temos é esse, a busca do conhecimento, o esclarecimento, né? Para que esse futuro não seja tão incerto e que traga desenvolvimento sustentável, desenvolvimento social e econômico, esse tripé, né? Que é tão importante. E que para que as próximas gerações, que serão ainda centenas e milhões de gerações após a nossa, não tenha esse momento que nós estamos, porque nós estamos em mutação diária, né? Mas que eles tenham um planeta, uma casa para continuar habitando, seja ela com determinadas transformações, mais críticas, menos críticas, mas que o futuro não seja tão incerto, que essa casa que a gente hoje está preservando, a nossa terra, ela fique habitável para as próximas gerações. Muito obrigada, professora. Agradeço muito a sua participação. Agradeço também muito você que esteve conosco nesses momentos, nesses minutos. E aqui estou muito feliz com a minha caneca por dentro da pós. Participe dos nossos programas por dentro da pós. E eu pedimos, vamos cuidar da nossa casa, vamos cuidar da nossa terra, porque é aqui que nós vivemos e é aqui que as nossas futuras gerações vão viver. Vamos cuidar? Obrigada e até a próxima edição.